Opa, microfone fechado, não dá para falar, né? bom dia, Juramar, bom dia quem está chegando depois, bom dia, pessoal, amantes da leitura. Hoje, finalizando esse livro, né, os 5 segundos, o poder dos 5 segundos, para iniciar algo. Sempre vai haver alguém que não consegue ver o valor que você tem. Não deixe que essa pessoa seja você. Então, a principal pessoa que tem que se valorizar é você. Então, creia que você pode, que você consegue, que você vai muito mais além e que você já está também conquistando muitas coisas, que isso te renova as forças para continuar e para estar com pessoas que te valorizem, né? Então, construindo agora, hoje o 15º capítulo, construindo a verdadeira autoconfiança. E uma mensagem que ele deixa aqui é: a caverna onde você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura. Então, coragem, coragem e siga em frente. De Joseph Campbell, essa mensagem. Vamos embora lá? Começar compartilhando a tela aqui, para começarmos a leitura. Depois, no final, nós conversamos um pouquinho, ou se alguém tiver alguma mensagem para trazer, a gente compartilha, tá bom? Construindo a verdadeira autoconfiança. A caverna onde você tem medo de entrar guarda o tesouro que você procura. Joseph Campbell. Um grande erro que as pessoas cometem é pensar que a autoconfiança é uma questão de personalidade. Autoconfiança significa simplesmente que você acredita em si mesmo, em suas ideias e em sua capacidade. Qualquer pessoa pode aprender a se tornar mais autoconfiante. Não é uma característica da personalidade, é uma habilidade. Você pode ter uma personalidade extrovertida e falar bastante, mas isso não significa que seja autoconfiante. A pessoa mais eloquente da sala pode ser bastante insegura e dizer somente aquilo que acha que vai causar uma boa impressão. E eu sou um exemplo perfeito disso. Durante muito tempo fui tagarela e mandona, mas sentia-me insegura comigo mesma, com minhas ideias e com minhas capacidades. As pessoas mais discretas que você conhece podem, na verdade, ser as mais autoconfiantes. Sua melhor amiga, uma pessoa naturalmente introvertida, pode acreditar em suas ideias com grande autoconfiança e ficar irritada quando você não lhe faz perguntas a respeito, mas ela tem medo de falar diante de outras pessoas porque seu rosto fica vermelho. Ela não precisa de confiança nas próprias ideias, precisa somente de um pouco de coragem para vencer o medo de ser julgada por ficar com as bochechas vermelhas. Tive uma experiência que ilustra a conexão entre autoconfiança, coragem e personalidade. E essa experiência também vai lhe mostrar mais uma vez o orgulho autêntico que você sente quando conta 5, 4, 3, 2, 1 para dar um empurrão em si mesmo e sair da sua zona de conforto. Recentemente tive a oportunidade de fazer uma palestra na Cisco Systems, a maior empresa de tecnologia e serviços em redes do mundo. Alguns meses depois fui convidada novamente a voltar até lá e dar uma palestra similar, mas desta vez para um grupo de engenheiros de alto escalão. Quando cheguei para aquela segunda palestra, um homem se aproximou. Enquanto eu estava fazendo os preparativos com a equipe responsável pelo sistema audiovisual. Ele estava muito empolgado quando me conheceu e me cumprimentou com um abraço carinhoso de um velho amigo. Eu nasci na região do meio-oeste, e não há nada que eu goste mais do que um bom abraço. Ele mal conseguia conter a empolgação, e disse que tinha algo muito interessante para me falar sobre a regra. Ele havia visto a minha palestra na Cisco Live meses antes. Durante aquela palestra, como sempre faço, dei à plateia uma lição de casa para fazer, usando a hashtag regrado 5 segundos. Apresente-se a 3 pessoas desconhecidas hoje, usando a regra dos 5 segundos. Em seguida, expliquei como queria que eles cumprissem a tarefa. Prestem atenção aos seus instintos e no momento em que você se sentir atraído em relação a outra pessoa. Esse é o momento do empurrão. Aproveite-o. Comece a contar 5, 4, 3, 2, 1 e comece a caminhar em direção à pessoa dentro daqueles 5 segundos, antes que a sua mente o convença a desistir da ideia. Depois, expliquei à plateia o que eles podem esperar quando forem aplicar a lição de casa. No momento em que vissem alguém que gostariam de conhecer, suas mentes se encheriam com 1 milhão de desculpas para que não tomassem a iniciativa de se apresentar. Ah, espere. Aquela pessoa está conversando com outras e eu não quero ser grosseiro. Parece estar ocupada. Vou abordá-la mais tarde. Está mexendo no celular, prefiro não interromper. Não há muito tempo agora, vou deixar para o próximo intervalo. E todas aquelas coisas que você tem em mente, elas não são verdadeiras. Em vez disso, é o seu cérebro que está sabotando. Depois que o meu novo amigo engenheiro falou sobre a lição de casa que lhe passei, ele descreveu o que lhe aconteceu. Após a minha palestra na Cisco Live, ele saiu para o corredor e pressentiu um momento do empurrão. John Chambers, o diretor executivo da Cisco, passou por perto com um grupo de líderes do alto escalão. Se você não conhece essa pessoa, entenda. John Chambers é uma lenda na Cisco e, pelo que todos dizem, é uma ótima pessoa. Chambers presidiu a empresa durante 20 anos e no dia seguinte à apresentação, a empresa anunciaria que ele iria se retirar do cargo e que Chunk Robbins assumiria o posto. Assim, meu novo amigo, o engenheiro, estava no corredor, logo depois de aprender a usar a hashtag regrado 5 segundos. Ele viu Chambers e seus instintos se acenderam.
Ele imediatamente sentiu o impulso de se apresentar e agradecer a Chambers por inspirá-lo, e também para lhe falar do orgulho que sentia por ser engenheiro na Cisco. Ele disse que sabia que deveria fazer aquilo e tentou dar um empurrão em si mesmo, mas na hora congelou. Ele explicou que sentiu uma paralisia tomar conta de si, acrescentando que é uma pessoa introvertida e que esse tipo de coisa não lhe acontece naturalmente. O momento passou. Seu herói continuou caminhando pelo corredor e desapareceu, e ele passou o resto do dia irritado consigo mesmo por não ter aproveitado a sua oportunidade para conversar com ele. Mas por sorte, este não é o fim da sua história. Na manhã seguinte, meu novo amigo estava correndo perto da Baía de São Francisco, no Parque Embarcadero, centro de San Diego. Essa bela ciclovia que circunda a marina estava, como de costume, cheia de corredores, ciclistas e pessoas caminhando. Ele estava escutando música com fones de ouvido, aproveitando todo aquele cenário. E de repente, quem você imagina que surgiu logo à sua frente na ciclovia? Ele mesmo, John Chambers. Chambers estava sozinho, com seus fones de ouvido correndo também. Meu amigo disse que soube que aquela era sua chance. Agora ou nunca. Ele disse: fiquei imediatamente preocupado porque iria interromper o tempo que ele tem para si mesmo e que aquilo seria uma atitude grosseira, mas percebi que estava hesitando e comecei a fazer a contagem regressiva 5, 4, 3. Ele apertou o passo para alcançar Chambers, tocou em seu ombro, pediu desculpas por interromper, e em seguida explicou que sempre sentiu vontade de agradecê-lo pessoalmente pela carreira incrível que tem na Cisco. Os dois homens pararam de correr e começaram a caminhar juntos pelo embarcadero. De acordo com meu amigo, Chambers foi bastante agradável e receptivo. Eles discutiram todos os tipos de assuntos, trabalho, vida e até mesmo uma ideia que o meu amigo teve relacionada a um projeto no qual estava trabalhando. Ao final da conversa, Chambers apertou a sua mão, agradeceu-lhe por se apresentar e deu ao engenheiro o nome de uma pessoa do alto escalão na organização que comandava a área de inovação. Use o meu nome, diga a ele que conversamos e que eu quero que você compartilhe sua ideia com ele, disse Chambers. Meu novo amigo estava com um sorriso tão brilhante que poderia iluminar todo o auditório enquanto me contava a história. Foi o ponto alto da minha carreira, Mel. E se não fosse pela Hashtag regrado 5 segundos, isso nunca teria acontecido. Não sei como posso lhe agradecer. Em seguida, ele acrescentou: eu quase esqueci, vou fazer uma entrevista de emprego com o gerente que Chambers me apresentou. Ele conseguiu um emprego? Sinceramente, não faço ideia. O novo emprego não é o ponto central da história. Esta é uma história sobre atos de coragem do dia a dia e como ela aumenta a autoconfiança. Essa experiência singular tem o potencial de mudar mais do que um emprego. Se ele continuar a usar a regra para escutar e seguir seus instintos, ela pode muito bem mudar a trajetória do que é possível em sua vida. Sua exuberância não se devia exatamente ao fato de ter conversado pessoalmente com o diretor executivo, embora isso seja algo bem legal, mas a sensação boa que é experimentada quando você honra seus próprios desejos e assume o controle da sua vida. Lembre-se, a confiança em si mesmo se constrói por meio de atos de coragem do dia a dia. Era isso que ele estava experimentando, a exultação de saber que podia contar consigo mesmo. Quanto mais o meu amigo engenheiro praticar atos de coragem no dia a dia, mais autoconfiança ele vai conquistar. A autoconfiança é criada pelas pequenas coisas que você faz a cada dia e que aumentam a fé em si mesmo. Recebi uma mensagem de um homem chamado Bill que vai me ajudar a ilustrar o que digo sobre aprender a confiar em si mesmo. Ele descreveu uma luta que muitos de nós enfrentamos com um nível de bravura que é inspirador. Tenho problemas para ser o meu eu verdadeiro. Por fora, a vida de Bill parece ser fantástica. Ele é casado, tem 4 filhos lindos, uma carreira de muito sucesso e é o presidente de uma associação profissional. Com certeza, parece que ele tem uma ótima vida. Mas falta alguma coisa, uma conexão mais profunda consigo. Bill é suficientemente corajoso para admitir que não está vivendo com convicção e que, como tantos de nós, desenvolveu os hábitos de hesitar, pensar excessivamente em tudo e depois nunca fazer ou dizer aquilo que deveria estar fazendo ou dizendo. Bill sente que de algum modo perdeu a capacidade de criar uma conexão verdadeira com as pessoas. Ele está se esquecendo da pessoa mais importante com a qual perdeu a conexão, ele mesmo. Quando se distancia de si mesmo, você sente que está à deriva, deixa escapar a autoconfiança e a sua vida perde o seu sabor de harmonia. Você pode recuperar essa conexão com a hashtag regrado 5 segundos. Bill começou a usá-la para trabalhar seu relacionamento consigo mesmo. Mergulhar fundo, pouco a pouco, e começar a fazer a jornada dos 1000 passos, dando empurrões em si mesmo para fazer as coisas que silenciosamente ensinam as pessoas a confiarem nelas mesmas. Uma boa vida é composta de pequenos passos, tomar decisões difíceis, ser capaz de dizer não, e até mesmo levantar da cama e levar os cachorros para passear, simplesmente porque você disse que o faria. Podem ser pequenos passos que o levem a confiar em si mesmo, mas são os avanços mais emocionantes que você pode fazer em prol da sua autoconfiança. Traz-se a mãe em período integral, tem 48 anos e sentia que estava estagnada na vida quando descobriu a hashtag regrado 5 segundos e bam, como uma luz que se acendeu. Ela usa a regra para fazer coisas que são pequenas no grande esquema das coisas, mas a sensação e o ânimo que elas me proporcionam é enorme, como falar em público na sua igreja ou postar uma foto de si mesma na internet. Aqui está o que aprendemos com Bill. Coisas pequenas não são realmente pequenas, são as coisas mais importantes de todas, e elas vão se acumulando. Dar um empurrão em si mesmo para contar 5, 4, 3, 2, 1 e fazer as coisas pequenas lhe dá autoconfiança para realizar o grande esquema das coisas. A maioria das aplicações são pequenas no grande esquema das coisas, mas a sensação e o ânimo que elas me proporcionam é enorme. Aqui está uma breve lista de coisas que fiz com a regra dos 5 segundos e que eu não teria feito se não a usasse. Levantei-me e dancei sozinha em um show de música. Tirei e postei uma selfie ao lado de um autor que eu admiro. Não gosto de fotos de mim mesma. Falei diante de uma congregação na minha igreja. Falei com meu marido sobre uma coisa que vinha me incomodando. Apresentei-me a pessoas que queria conhecer e consegui concluir tarefas em minha própria casa por não adiar tanto o que tinha para fazer. Sozinhas não são coisas tão impactantes, mas eu as fiz por causa do poder que existe por trás da regra dos 5 segundos. Estou tentando agora usar essa ferramenta para coisas que considero desafios maiores, tais como perder o peso extra que venho carregando comigo há 25 anos e reunir coragem para participar da reunião de 30 anos dos alunos da escola onde fiz o ensino médio considerando todo o peso que ganhei. Usei até mesmo a regra dos 5 segundos para escrever e enviar a minha história. Eu também tento compartilhar a história da regra de Mel com outras pessoas, já ouvi e vi gente colocando-a em prática para melhorar suas vidas. Sei que vou continuar a usar essa fórmula que é empoderadora, mas ao mesmo tempo simples e que pode transformar a minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou começando a me livrar da sensação de estagnação. E mal posso esperar para ver o que vai acontecer a seguir. Obrigada, Tracy.
A autoconfiança cresce quando você faz coisas que afirmam o seu senso de identidade, particularmente quando são coisas que normalmente você não faria, como levantar da cama na hora certa, falar diante da congregação na igreja, ou sair correndo atrás do CEO da Cisco em uma ciclovia. Estes são atos de coragem no dia a dia e eles aumentam a autoconfiança. Crystal participou do mesmo evento Cisco Live em 2015, assim como um engenheiro, e me escreveu a respeito da hashtag regrado 5 segundos. Ela percebeu que nos últimos 8 anos havia duvidado de cada passo que dera. Eu tinha a impressão de que uma pessoa era interessante e um segundo depois, minha mente me dava 1 milhão de razões pelas quais não deveria ir falar com ela. Ela começou a implementar o 5, 4, 3, 2, 1 imediatamente sentando-se ao lado de pessoas que não conhecia em uma reunião paralela da conferência. No dia seguinte, quando o instrutor perguntou se alguém tinha perguntas a fazer, ela percebeu que tinha, mas estava com vergonha de fazer a pergunta. Então pensou que poderia se levantar se simplesmente parasse de pensar nisso. E foi o que fiz. Usando a hashtag regrado 5 segundos, ela se levantou, fez sua pergunta e também inspirou outras 2 mulheres a se levantarem em uma sala cheia de engenheiros do sexo masculino. A seguir, contou 5, 4, 3, 2, 1 e forçou-se a ir a um jogo de basquete mesmo sem vontade. E reuniu até mesmo a coragem de pedir o cartão de visitas de um vice-presidente da empresa. Devido a esses atos de coragem no dia a dia, sua autoconfiança aumentou desde aquele evento, e sua vida mudou completamente. Um novo emprego, um novo cargo e uma nova casa. Nobu começou a usar a hashtag regrado 5 segundos depois que foi dispensado do cargo de diretor executivo. Ele perdeu a sua motivação e sentia-se incapaz. Usando a regra para praticar atos de coragem no dia a dia pouco a pouco, Nobu descobriu, assim como Crystal, que o poder e a energia voltaram ao meu coração, à minha mente e ao meu corpo. Voltaram porque ele provou para si mesmo que tem o poder de mudar as coisas em sua vida. Há algo mais que eu quero enfatizar sobre a personalidade e autoconfiança. Lembra-se do que o engenheiro disse logo depois que descreveu como se sentiu paralisado na primeira vez em que viu Chambers passar por ele no corredor? Ele tentou explicar: sou uma pessoa introvertida, e esse tipo de coisa não acontece naturalmente comigo. E se eu lhe dissesse que nenhum aspecto da sua vida ou personalidade é fixo ou acontece naturalmente? Nada acontece naturalmente até que você pratique. É por isso que eu fico dizendo que você deve praticar os atos de coragem no dia a dia. Você tem a capacidade de melhorar, mudar ou enriquecer cada aspecto da sua vida através da ação. O professor Brian Little, psicólogo que atua na Universidade de Cambridge, fez uma palestra excelente no TED Talks. Quem é você de verdade? O enigma da personalidade. Nela, ele fala sobre a diferença entre extrovertidos e introvertidos e as coisas que nos tornam quem somos. De acordo com o professor Little, são as ações. São os projetos pessoais. Ele descreve como alguns dos nossos aspectos são mais fixos e automáticos, mas muitos são aspectos livres, e que podemos ajustar de modo a progredir um projeto fundamental em nossas vidas. Little explica que assim como o engenheiro da Cisco, ele também é uma pessoa introvertida. Entretanto, seu projeto central fundamental é lecionar. Ele adora ensinar. Assim, mesmo sendo introvertido, ele está agindo em desacordo com o personagem, quando fica diante de uma sala de aula, interagindo com seus alunos. Como ele faz isso? Por meio de uma ação deliberada e premeditada. Ele se força a agir assim. O projeto pessoal do engenheiro era expressar sua gratidão a John Chambers. Foi por isso que ele teve o instinto de agir em desacordo com o personagem. Como ele conseguiu se forçar a fazer aquilo? Com a hashtag regrado 5 segundos. Em ambos os exemplos, 2 coisas estavam presentes: o desejo de fazer algo importante, conectar-se com alunos ou um CEO, e uma ação deliberada, o impulso de agir em desacordo com o personagem. É mais difícil para uma pessoa introvertida abordar um CEO, falar diante das pessoas da sua igreja ou lecionar em uma escola do que para uma pessoa extrovertida? Talvez sim, talvez não. Depende do quanto o indivíduo é autoconfiante. E a autoconfiança, como você já sabe, não tem nada a ver com a personalidade. Como o professor Little gosta de dizer, você é parecido com algumas outras pessoas e diferente de todas elas. O que eu sei é que na primeira vez em que você fizer algo, vai achar difícil, talvez até um pouco assustador, e vai precisar de um pouco de coragem. Todos nós somos capazes de agir em desacordo com o personagem, quando existe um propósito importante. O propósito mais importante que consigo imaginar é melhorar a sua vida de tal forma que você se sinta vivo, feliz e realizado. Como você age em desacordo com o personagem para fazer isso funcionar? Você assume o controle sobre si mesmo e pratica atos de coragem no dia a dia usando a hashtag regrado 5 segundos. Esses atos talvez não sejam capazes de abalar as estruturas, mas eles vão abalar as dúvidas que você tem em relação a si mesmo no decorrer do tempo. Existe muita grandiosidade dentro de cada um de nós. A regra nos ajuda a perceber que somos enormemente incríveis, assim como Amber descobriu em relação a si mesma. E isso nos leva de volta ao tópico inicial. Quanto mais você praticar atos de coragem, mais irá acreditar que está no controle da sua vida. E como resultado, mais autoconfiante você vai ficar. Mesmo quando aquilo que você precisa fazer lhe causa tanto medo que você acredita que poderia até morrer, a regra o ajuda a entrar em ação corajosamente. Michelle encontrou coragem para pedir demissão do seu emprego tóxico e abarrotado de ansiedade, e embora esteja assustada com o desconhecido, aquele simples ato de coragem no dia a dia fez com que ela se sentisse mais confiante em si mesma e em suas capacidades. Como Michelle descobriu, fazer coisas que assustam serve para que você fique ainda mais autoconfiante. Se você tiver coragem para entrar em ação, sua autoconfiança vai junto. Cada vez que dá um empurrão em si mesmo para falar quando está nervoso, agir quando está com medo ou ir para a academia quando não estiver com vontade, você percebe que pode confiar em si mesmo para fazer com que qualquer coisa aconteça. É a partir dessa crença em suas próprias capacidades pessoais que a sua autoconfiança flui. Jay frequenta uma escola de artes performáticas em Toronto, mas sempre ficava nervoso quando precisava buscar coisas novas. Usando a regra, ele fez testes para mais papéis, conseguiu mais vagas no elenco de espetáculos e também conquistou muita autoconfiança. Quanto mais você usar a regra, mais rápido a sua autoconfiança vai crescer. Stacey usa a regra, quase diariamente, para agir com coragem, conversar com as pessoas cara a cara, fazer demonstrações de design de interiores para sua empresa e parar de se esconder por causa do medo. Usar a regra em atos de coragem no dia a dia a ajudou a crescer de um jeito que ela nunca imaginou. Ela vem cultivando a autoconfiança que sempre quis ter e a sensação é maravilhosa. No decorrer deste livro, você leu histórias sobre pessoas que deram passos muito simples ou aparentemente muito pequenos, porém capazes de mudar toda a perspectiva de vida de cada um. É tentador ignorar essas histórias porque parece impossível que simplesmente, acordando na hora certa a cada manhã, você vai poder criar uma reação em cadeia e impactar a sua autoconfiança. Entretanto, é exatamente assim que acontece. Pare de se concentrar nas coisas grandes. Use o 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá para as menores.
coisas e você vai ver que esses momentos na realidade não são tão pequenos assim. Como Bill disse, ações diárias de coragem como se levantar da cama, tomar decisões difíceis, ser capaz de dizer não, retribuir cada oportunidade que você recebe e concentrar-se nas prioridades cria um efeito em cascata que pode transformar a sua vida. São pequenos passos, mas as recompensas são tudo que você procura, autoconfiança, controle e um senso de orgulho que vai fazer você se sentir muito bem. Deixe o seu coração falar. Mesmo que sua voz vacile. Buscando a paixão. Há uma voz que não usa palavras. Escute-a. Rume. No decorrer dos anos, recebi muitas perguntas sobre como encontrar a sua paixão e o seu propósito na vida. Não foi só uma vez que uma pessoa me pediu para ajudá-la a pensar sobre a sua paixão. Isso ocorre porque encontrar a sua paixão é um processo ativo. E você vai descobrir que a hashtag regrado 5 segundos é uma ferramenta incrível conforme as oportunidades começam a aparecer. O que impede as pessoas de encontrarem suas paixões é o fato de não conseguirem transformar seus pensamentos em ações. Quando você usar a hashtag regrado 5 segundos para contar 5, 4, 3, 2, 1 e der um empurrão em si mesmo para começar a explorar e aproveitar as oportunidades que aparecerem, vai ficar chocado com os lugares aonde ela pode levar você. Comece a explorar como você pode explorar? Contrate o melhor guia que você pode encontrar, sua curiosidade. A sua curiosidade é a maneira pela qual seus instintos fazem com que você preste atenção às coisas com as quais o seu coração realmente se importa. Se não consegue parar de pensar em alguma coisa, transforme isso em seu novo hobby. Além disso, preste bastante atenção à inveja. Se você perceber que sente inveja de outra pessoa, explore esse sentimento. De qual aspecto da vida dela você sente inveja? Isso pode lhe dar uma pista daquilo que você realmente quer para si. A seguir, dê um empurrão em si mesmo para dar passos simples que o permitam explorar esse assunto. Leia a respeito, assista a tutoriais, converse com pessoas, assista a aulas e escreva um plano. Você vai ficar surpreso com aquilo que vai acontecer após um tempo. Sua paixão pode ser a fotografia. Quando Chris teve seu primeiro contato com a hashtag regrado 5 segundos, há 4 anos, ele era o diretor de tecnologia da informação em um banco, e ainda continua no cargo e também apaixonado por fotografia. Ele usou a regra para se forçar a explorar a sua paixão, e 4 capas de revistas e vários prêmios depois, ele é um fotógrafo profissional agora. Talvez você esteja interessado em abrir uma empresa especializada em comida gourmet. Não importa se você nunca fez isso antes. No mundo de hoje, há muitos recursos à sua disposição para ajudá-lo a explorar. Veja o exemplo de Eric. Ele mora no Camboja e teve a ideia de abrir uma empresa de exportação. E está dando um empurrão em si mesmo para aprender tudo o que pode, assistindo a vídeos na internet e lendo livros sobre o assunto. É assim que se descobre a sua paixão. Você conta 5, 4, 3, 2, 1 e explora até encontrá-la. Ganhe impulso, tudo vai começar como um simples instinto. É sempre assim. Em primeiro lugar, você assiste a algumas aulas. As aulas levam a uma certificação. A certificação leva a conversas. Conversas levam a oportunidades. Pequenas oportunidades levam a oportunidades maiores. Talvez você queira compartilhar algo que está aprendendo com as pessoas com quem trabalha, e usa a regra para dar um empurrão em si mesmo e fazer isso. É nesse momento que o impulso entra em ação. Você vai me xingar quando as coisas começarem realmente a acontecer, mas vai agradecer a si mesmo por encontrar a coragem de confiar em seu coração e explorar aquilo que acha fascinante. Joe, que é bancária em Londres, é um exemplo fabuloso de como algo pequeno, como fazer um simples curso, pode crescer e se transformar em algo incrível, como uma carreira inteiramente nova. Essa história é um exemplo inacreditável de como o impulso começa a partir de algo pequeno. Confira. Conforme a sua exploração ganha impulso, você vai passar para a próxima fase, dedicar-se realmente à sua paixão em tempo integral. Em algum momento, a atividade paralela da fotografia vai se tornar o seu verdadeiro empreendimento. Sua apresentação no Banco da Escócia vai dar origem a uma carreira incrível como palestrante. A coragem de se comprometer. Não existe uma fórmula mágica para definir o momento em que você deve puxar o gatilho e transformar um projeto pelo qual sente fascínio em uma carreira que seja guiada pela paixão ou fazer uma importante transformação em sua vida. Isso requer planejamento e uma reflexão lenta e profunda. Se você for parecido com o resto do mundo, vai se torturar por algum tempo até não conseguir mais suportar a sua vida presente e a futura. Michelle tinha uma grande paixão que queria transformar em uma empresa, e queria fazer isso há anos, mas simplesmente não entrava em ação. Ela contou 5, 4, 3, 2, 1 e deu um empurrão em si mesma para anunciar o início do seu novo negócio. Agora, ela tem um motivo para não apertar aquele botão de soneca de novo. Todos nós merecemos acordar tão animados a ponto de nunca mais apertar aquele botão de soneca, assim como Michelle. Se você está pensando em dar um salto como ela fez, certifique-se de agir intencionalmente no momento de fazer a pergunta a si mesmo. Você precisa fazer a pergunta do coração em primeiro lugar. Estou pronto para me comprometer com isso? Em vez da pergunta sobre sentimentos. Sinto que estou pronto para me comprometer com isso? Porque você jamais vai sentir que está pronto para algo. No momento em que responder sim à pergunta, estou pronto para me comprometer com isso, você vai precisar usar a regra para dar um empurrão em si mesmo. Mesmo quando estiver pronto, você não vai se sentir bem quando fizer isso. Basta perguntar a Todd, da Austrália. Todd sabia há muito tempo exatamente a área pela qual sentia paixão: educação física. Ele sempre sonhou em ensinar e em ter sua própria empresa de personal training. Quando estava no ensino médio, Todd sabia que queria estudar educação física na faculdade, mas seus pais diziam: "Oh não, você não pode fazer isso." Eles o pressionaram a buscar uma formação profissional em vez da sua paixão. 4 anos depois, Todd estava no último ano de uma graduação dupla dividida entre direito e administração de empresas. Seu coração nunca se sentiu confortável. Como Todd descreveu em um e-mail, aquela voz interior estava sempre na sua cabeça, ecoando silenciosamente. Porque ele continuava a fazer aquele curso? Simples, por causa dos seus sentimentos. A ideia de decepcionar seus pais era esmagadora para ele. Todos os dias, sem falta, ele pensava em trancar a matrícula e ir para uma faculdade diferente para estudar educação física, mas isso paralisava. Ir até a secretaria da faculdade e preencher a papelada é fácil. Encarar a decepção dos pais é destruidor. Durante quase 4 anos, Todd quis desistir do curso, mas não sabia como enfrentar seus medos ou seus pais. A hashtag regrado 5 segundos foi a maneira pela qual ele finalmente conseguiu fazer isso. Todd estava assistindo a uma aula sobre direito tributário avançado quando percebeu que estava pronto. Como diz Todd, posso lhe descrever perfeitamente a repulsa que eu sentia por esse tipo de curso. Eu queria desistir dele desde o momento em que comecei. Mas o mais perturbador sobre toda essa situação foi que eu literalmente me permiti seguir um programa até o último ano antes de finalmente decidir que já estava inteiramente e completamente farto de odiar a minha vida. Todd conseguiu visualizar o futuro. Meus pais me mandariam fazer um mestrado e eu baixaria a cabeça.
vivendo a minha vida, para todo mundo, exceto para mim. Ele descreveu o instinto para agir e a decisão de 5 segundos que fez tudo acontecer. Basta começar. Eu preciso trancar a matrícula. Peguei meus livros, levantei-me no meio da aula e saí. Seu corpo estava tremendo, mas ele estava se movendo, e foi até a secretaria, onde trancou a matrícula da faculdade. Em seguida, entrou no carro e fez um trajeto de 2 horas de Brisbane até a Universidade de Tecnologia de Queensland, onde finalmente se matriculou no curso dos seus sonhos. Aquela manhã fatídica de terça-feira aconteceu há 2 anos. Atualmente, Todd tem 24 anos, está na metade do curso que escolheu e nunca se divertiu tanto em toda sua vida. Ele foi aceito no programa de honras do curso de Educação Física no ano seguinte. Como ele mesmo diz, eu encontrei o meu propósito. Isso, na verdade, é exatamente o que eu deveria estar fazendo durante todo esse tempo. Em relação aos seus pais, sim, eles ficaram decepcionados quando Todd lhes disse que não queria ser advogado, mas demonstraram um desapontamento muito maior pelo fato de que Todd estava sentindo medo de frustrá-los e por isso estava infeliz há tanto tempo. Tenha fé, eu acredito que você pode fazer com que qualquer coisa aconteça desde que escute o seu coração, faça o trabalho e desista da sua linha do tempo. Um dos meus livros favoritos é o best-seller internacional O Alquimista. É um dos livros mais vendidos de todos os tempos e já foi traduzido para 80 idiomas. Eu recomendo há mais de uma década. E quando estava escrevendo este livro, comprei um novo exemplar para me manter inspirada e para lembrar que o universo inteiro conspira a seu favor quando você segue o seu coração. Quando abri a edição comemorativa do 25º aniversário de publicação, fiquei embasbacada ao tomar conhecimento de uma história no prefácio do livro. Eu não fazia a menor ideia de que O Alquimista havia sido um fracasso de vendas quando sua primeira edição foi publicada no Brasil. Um fracasso retumbante. Quando O Alquimista foi publicado pela primeira vez há 25 anos no Brasil, onde nasci, ninguém percebeu. O dono de uma livraria no nordeste do país me disse que somente uma pessoa havia comprado um exemplar na primeira semana de lançamento. Passaram-se quase 6 meses até que o livreiro conseguisse vender um segundo exemplar para a mesma pessoa que havia comprado o primeiro. E quem sabe quanto tempo levou até que ele vendesse o terceiro. Quando o fim do ano chegou, ficou claro para todo mundo que O Alquimista não estava funcionando. Minha editora original se livrou de mim e cancelou o nosso contrato. Decidiram lavar as mãos em relação ao projeto e deixaram que eu levasse o livro comigo. Eu tinha 41 anos de idade e estava desesperado, mas nunca perdi a fé no livro nem vacilei na minha visão. Por quê? Porque era eu que estava ali dentro por inteiro, de coração e alma. Estava vivendo a minha própria metáfora. Um homem parte em uma jornada sonhando com um lugar bonito ou mágico, em busca de um tesouro desconhecido. Ao final da jornada, o homem percebe que o tesouro estava com ele o tempo todo. 41 anos e desesperado? Eu senti um calafrio quando li aquela linha. Essa era a idade que eu tinha quando descobri a hashtag regrado 5 segundos, e era exatamente assim que eu me sentia. O que eu vim a descobrir é que não existe uma data limite para descobrir e expressar o poder que existe em você. E como Paulo Coelho escreveu no prefácio de O Alquimista, tudo começa com uma crença em si mesmo, e essa crença está alicerçada na coragem de dar um empurrão em si mesmo. Eu estava seguindo a minha lenda pessoal, e o meu tesouro era a minha capacidade de escrever, e eu queria compartilhar esse tesouro com o mundo. Comecei a bater nas portas de outras editoras. Uma delas se abriu. O gerente editorial do outro lado acreditou em mim e no meu livro e concordou em dar ao Alquimista uma segunda chance. Lentamente, por meio da propaganda, a obra finalmente começou a vender. 3 mil, depois 6 mil, 10 mil, livro após livro, gradualmente no decorrer do ano. O livro se tornou um fenômeno orgânico, e o resto é história. O Alquimista é considerado um dos 10 melhores livros do século XX. Quando entrevistadores perguntam a Coelho se ele imaginava se o seu livro seria um sucesso, isso é o que ele diz. A resposta é não. Eu não fazia ideia. Como poderia? Quando me sentei para escrever O Alquimista, tudo que eu sabia era que queria escrever sobre a minha alma. Queria escrever sobre a minha jornada para encontrar meu tesouro. As respostas estão dentro de você se você tiver a coragem de escutar. Você é parecido com algumas outras pessoas e diferente de todas elas. Você tem algo incrível para compartilhar com o mundo. Tudo começa ao escutar o quê? Siga A. Não conte os seus sonhos às pessoas. Mostre a elas. Enriqueça os seus relacionamentos. Um ato de coragem é sempre um ato de amor. Paulo Coelho. Há um conselho que se resume a somente 2 palavras que você precisa usar para melhorar qualquer relacionamento. Fale francamente, eu fiz uma palestra em uma reunião de vendedores para uma empresa especializada em imóveis na Flórida. Ao final, um homem alto chamado Dom veio falar comigo. Já tinha 50 e tantos anos, uma barba e vestia um casaco esportivo sobre a camisa xadrez. Ele disse que queria compartilhar algo comigo sobre a minha regra dos 5 segundos. Dom tinha sua própria versão da regra que mudou a sua vida. Havia tomado uma decisão há alguns anos, em que nada que fosse importante deixaria de ser dito. A seguir, ele contou uma história sobre como, ao agir de acordo com seus instintos, deu um empurrão em si mesmo para dizer algo à sua filha que transformou completamente o relacionamento com ela. No decorrer dos anos, sua filha Amber e o marido haviam recebido vários membros da família que passavam por dificuldades para morar em sua casa. Eles também faziam trabalhos voluntários todo fim de semana em sua comunidade e haviam feito várias viagens com o mesmo propósito. Dom disse que os admirava. Admirava a maneira como eles viviam suas vidas e o exemplo que eles davam ao mundo. E disse também que sentia muito orgulho da mulher que Amber havia se tornado. Em seguida disse isto. Logo antes de dizer aquilo, eu estava sentindo muito medo. Imagine só. Eu estava com medo de dizer alguma coisa porque estava com medo de me emocionar. Ele disse que depois dessa conversa, seu relacionamento com a filha nunca mais foi o mesmo. Eles agora estão mais próximos do que jamais imaginou ser possível. E a experiência o inspirou a viver de acordo com esta regra. Tudo que é importante sempre deve ser dito. A intimidade é algo que requer coragem. Arriscar-se a ficar emocionado ou irritar alguém para que você possa se expressar é assustador, mas o resultado é mágico. Eu senti a mesma magia em uma conversa simples com meu pai no outono do ano passado. Eu estava a caminho do aeroporto após o término de uma palestra em Miami e vi uma mensagem de texto enviada pelo meu pai. Ligue para mim assim que puder. Isso é estranho, pensei. Liguei para a casa deles e a minha mãe atendeu o telefone. Oi, mãe. Acabei de receber uma mensagem do meu pai, pedindo para telefonar. Está tudo bem? É melhor você conversar com ele. Espere que vou chamá-lo. Ela deixou o telefone sobre a mesa enquanto eu tentava fazer com que ela me desse alguma explicação. Espere, mãe. O que está havendo? Ouvi a porta da cozinha render quando ela abriu e gritou para chamar o meu pai.
Bob, Mel está no telefone. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. No começo, achei que havia feito algo de errado. Estava sentada no banco de trás daquele táxi sentindo-me como uma criança de 10 anos que iria ficar de castigo. Não é incrível a rapidez com que a sua mente pode convencê-lo de que algo está errado? A incerteza havia provocado meu hábito de me preocupar e agora eu estava presa naquele ciclo mental que começa a criar inúmeras possibilidades negativas. Será que a minha avó morreu? Será que eu fiz algo errado? Ele está com problemas financeiros? Com certeza fiz algo. Você percebeu o que aconteceu? A incerteza ativou meu hábito de me preocupar. Em menos de 5 segundos, estava convencida de que a minha avó havia morrido, de que havia feito algo muito errado, de que meu pai estava profundamente decepcionado comigo ou de que estava prestes a levar uma bronca daquelas. Ouvi a porta dos fundos se abrir e o meu pai entrar na cozinha. Ele pegou o telefone e estava tão tranquilo quanto poderia estar. Oi, Mel. Obrigado por ligar. Onde você está agora? Eu estava entrando em desespero do outro lado da linha. Estou em Miami, a caminho do aeroporto. Sua mensagem me deixou apavorada. Fiz alguma coisa errada? Ele riu e disse: Não, não é nada a seu respeito, Mel. É a meu respeito. Eu não queria contar a você e ao seu irmão até ter certeza. Eu quase larguei o telefone. Você vai morrer? Oh, meu Deus, você está com câncer. Ele me interrompeu. Pode me deixar falar? Não, não estou com câncer. Estou com um aneurisma e preciso de uma cirurgia no cérebro para removê-lo antes que ele me mate. E assim, ele começou a me explicar toda a história. Ele sentiu uma crise de vertigem e desmaiou enquanto estava jogando golfe. Isso levou a fazer um exame de ressonância magnética que revelou o aneurisma. Eles o encontraram por acidente. Ele iria passar por uma cirurgia ao final daquela semana na Universidade de Michigan. Fiquei paralisada do outro lado do telefone. Meu sogro havia morrido devido a um câncer de esôfago. Poucos segundos depois de ouvir a história do meu pai, pensei imediatamente no dia da cirurgia do meu sogro. Foi apenas um momento. As enfermeiras estavam empurrando sua maca para a sala de cirurgia no Hospital Memorial Sloan Kettering em Manhattan, e logo, antes de passar pelas portas duplas do centro cirúrgico, ele olhou para nós. Meu sogro sorriu e deu um ligeiro aceno. Todos nós sorrimos e acenamos de volta, e eu me lembro de fazer um sinal para ele com a mão fechada e o polegar para cima. Lembro-me de sentir uma pontada de medo bem naquele momento. Em seguida, ele desapareceu pelas portas do centro cirúrgico. Não fazíamos ideia de que aquela cirurgia iria correr incrivelmente mal e que as complicações acabariam matando. Voltei ao momento presente, no banco de trás do táxi, e prestei atenção ao que o meu pai dizia. Visualizei o meu pai se despedindo com um aceno em um corredor de hospital e senti medo. Não sei o porquê, mas eu realmente quis saber se meu pai também estava sentindo medo. Tive o instinto de perguntar a ele e imediatamente hesitei. Comecei a pensar: não faça essa pergunta, ele vai ficar chateado. É claro que ele está com medo, sua imbecil. Mantenha a conversa leve e positiva. Não deixe-o estressado, o aneurisma dele pode explodir. Esse foi o momento do empurrão. Tudo que é importante sempre deve ser dito. 5, 4, 3, 2, 1. Ito. 5, 4, 3, 2, 1. Pai, você está com medo? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, e comecei a me arrepender de ter feito a pergunta. Não estava esperando ouvir o que ele disse a seguir. Não estou com medo. Estou nervoso, mas confio bastante no meu médico. Sabe, Mel, para dizer a verdade, eu sinto que tenho muita sorte. Sorte? Não era isso que eu esperava ouvir. Sim, eu tenho uma oportunidade de tentar dar um jeito nessa coisa antes que ela me mate. E se alguma coisa acabar acontecendo, eu não vou remoer nada que me deixe arrependido. Ver a minha mãe cuidando do meu pai depois que ele teve o derrame ou ver Suzy morrer por causa daquela esclerose lateral amiotrófica foi horrível. Qualidade de vida é algo muito importante para mim, e a qualidade da minha vida sempre foi maior do que eu jamais poderia desejar. Quando criança, sempre quis ser médico, e foi isso que me tornei. Sua mãe e eu temos uma vida maravilhosa juntos. Você e o seu irmão se tornaram pessoas incríveis. Basicamente, fiz exatamente tudo o que queria fazer com a minha vida. E isso é tudo que uma pessoa pode querer. Isso e mais tempo para desfrutar dela. Foi um dos momentos mais bonitos que eu já compartilhei com meu pai. Sem a hashtag regrado 5 segundos, não teria encontrado a minha coragem de fazer a pergunta. Fiquei sentada no banco de trás daquele táxi absorvendo tudo aquilo. Em seguida, ele acrescentou isto. Na verdade, há uma coisa que eu quero fazer, disse ele. Gostaria de conhecer a África. E se eu chegar aos 90, quero saltar de um avião, assim como George H. Bush fez no seu 90º aniversário. Eu ri. Você vai chegar lá, pai. Aquela conversa com meu pai me fez lembrar de algo importante. Esperar pelo momento certo de usar a franqueza em seus relacionamentos é bobagem. Não existe um momento certo para ter aquela conversa, fazer as perguntas difíceis, dizer eu te amo, ou realmente escutar o que a outra pessoa tem a dizer. Existe somente o agora. Às vezes, não é simplesmente uma pergunta difícil que você precisa fazer. Trata-se de dar um fim ao silêncio que existe entre vocês. Já fazia anos desde que a relação entre Cortez e seu pai havia ficado distante, mas ela vinha querendo se aproximar novamente. Ela não desmaiou e nem pensou demais a respeito, como teria feito no passado. Em vez disso, ela usou a hashtag regrado 5 segundos para confiar em seu instinto, pegar o telefone e ligar para o seu pai. Ela simplesmente contou 5, 4, 3, 2, 1 em voz alta, apertou o botão de ligar e fez o que queria. Bastam 5 segundos para mudar a sua vida. Esconder. Essa era uma coisa que Mike vinha fazendo em seu casamento, até que encontrou a coragem de contar 5, 4, 3, 2, 1 para ser mais honesto consigo mesmo. Voltei a conversar com a minha esposa sobre assuntos que preferia simplesmente ignorar, e isso não significava que eles iriam desaparecer porque a minha cabeça estava enterrada na areia ou algo do tipo. Estou sendo mais honesto comigo mesmo. E acima de tudo, gosto disso. Posso não ser perfeito, mas sou digno. Estou surpreso com quanto a sensação de dignidade é boa. Mike.
Mike acabou de compartilhar um segredo muito poderoso. Para se sentir digno primeiro, você precisa fazer com que seus próprios esforços sejam dignos da sua atenção e do seu esforço. E Anthony ficou surpreso por algo tão simples, como ter a coragem de fazer coisas das quais geralmente se afastava. Não imaginou que isso poderia criar uma mudança tão enorme em seu casamento, ajudando-o a ficar mais próximo da sua esposa e fazer com que suas necessidades fossem atendidas. Que algo tão simples pudesse criar uma mudança tão enorme. Eu costumava esperar que as pessoas percebessem as minhas necessidades e ficava ressentido quando essas necessidades não eram atendidas, especialmente no caso da minha esposa. Eu achava que todas as esposas eram capazes de ler pensamentos. Imagine a minha surpresa, ao usar a regra para simplesmente fazer as coisas das quais eu geralmente me afastaria. Estou fazendo progresso a passos largos em algumas áreas da minha vida. Estou sorrindo enquanto digito isso. Estou mais próximo da minha esposa e as minhas necessidades estão começando a ser atendidas. Eu não fazia ideia de que o meu silêncio era o problema. Anthony. Como Anthony disse, ele não fazia ideia de que o seu silêncio era o problema. O silêncio sempre é um problema. Decidir não dizer o que se sente cria o que os pesquisadores chamam de dissonância cognitiva entre aquilo que você realmente acredita em seu coração e aquilo que você realmente faz no momento. Esses problemas vão se acumulando e, com o passar do tempo, podem acabar com seu relacionamento. Foi o que aconteceu com Stelle durante o que ela descreveu como um momento qualquer no tempo. Um argumento aparentemente banal com seu marido quebrou um galho em uma floresta silenciosa e a sua resposta foi imediata: pediu o divórcio. Aqui está como ela descreveu a situação. De repente, senti uma clareza cristalina se formar na minha mente e usei a hashtag regrado 5 segundos para dizer o que queria. Agora eu tinha minha oportunidade de fazer aquilo ou permitir que o meu cérebro puxasse o freio de emergência. Eu escolhi naquele momento agir. Pedi o divórcio. Em retrospecto, aquela decisão catapultou a minha vida na direção que eu queria que ela seguisse, mas sempre ficava deixando para depois. Não estou dizendo que foi fácil. Não foi nem um pouco fácil, absolutamente, mas eu nunca, nem por um segundo, duvidei da minha decisão. Naquele momento puro de ação, de realmente decidir agir no que eu sabia ser a coisa certa e autêntica, eu me encontrei. Houve momentos sombrios e às vezes momentos solitários, mas o que me surpreende é que nesses momentos, eu nunca me arrependi de ter tomado a decisão de me divorciar. Todos nós temos momentos no decorrer dos nossos dias em que é preciso agir ou escolher. Às vezes, nós nos sabotamos, escolhemos ser cautelosos e não agir nem arriscar. Eu escolho agir. E é nesses momentos que me sinto mais viva. Encontrei a minha alma gêmea e, mais importante, o meu verdadeiro eu. Stelle, eu disse desde o começo que a regra era simples. Mas não disse que falar francamente seria fácil. A verdade é a distância mais curta entre duas pessoas e pode muito bem salvar o seu relacionamento. O silêncio cria o distanciamento. A verdade cria uma conexão real, como Natasha descobriu. Natasha estava se sentindo sobrecarregada depois que sua mãe morreu repentinamente. Seu otimismo se evaporou e ela conseguia somente ver mais coisas negativas no futuro. Estava preocupada com o relacionamento que tinha com o namorado e usou a regra para contar 5, 4, 3, 2, 1 e deixar o coração falar sobre como estava se sentindo honestamente. O relacionamento dos dois estava insustentável. Ela falou que realmente estava sentindo e o resultado foi incrível. Em vez de destruir o relacionamento, a verdade os aproximou ainda mais. Hoje, eles estão noivos. Nós frequentemente deixamos de dar atenção ao poder profundo que existe dentro dos menores momentos dos nossos relacionamentos conforme os dias passam. Recentemente, eu passei por algo que me lembrou da importância de pisar no freio, de estar presente, de falar francamente e de ouvir o seu coração quando ele fala com você. Um homem me enviou uma mensagem no Facebook depois de ouvir uma palestra minha e pediu que eu desse uma olhada na página de homenagens póstumas a um amigo da família, chamado Josh Woodruff. Ele achava que Josh era o exemplo perfeito de uma pessoa que viveu sua vida de maneira plena e que era um exemplo da hashtag regrado 5 segundos. Instintivamente, eu cliquei no link para a página de homenagens do Facebook. A primeira coisa que vi foi uma postagem de uma mulher chamada Mary. Era uma postagem bonita sobre a intimidade e a conexão que todos nós queremos da vida e como nos esquivamos disso pelas razões mais tolas, uma semana antes de John ser atropelado e morto por um motorista que fugiu da cena sem prestar socorro em New Orleans. Mary o viu no supermercado, mas não lhe disse nada. Vou deixar que ela conte a história. A postagem de Mary é um lembrete incrível para todos nós. Às vezes não. Existe uma próxima vez. Quando seu coração chamar, aproveite para falar. Francamente, entrei em contato com a mãe de Josh, Karen, e ela compartilhou uma história sobre Josh comigo. Josh não tinha medo das emoções das outras pessoas. Quando era adolescente, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu sabia que iríamos perdê-la em breve. Certo dia, me sentei na sala de estar sozinha para pensar e chorar. Josh chegou e perguntou o que havia de errado e em seguida grudou os olhos em mim. Ele não desviou o olhar nem demonstrou desconforto. Ficou sentado ali e escutou o que eu tinha a dizer. A partir daquele dia, nosso relacionamento deixou de ser apenas uma relação entre mãe e filho para ser também de amigos, porque ele dedicou seu tempo para me escutar como ser humano. Fico triste porque não tive a oportunidade de conhecer Josh. Parece que era um homem incrível. Karen o descreve desta forma. Josh era a personificação do fazer. Ele assimilava suas intenções e agia de acordo com elas. Depois da sua morte, dissemos que ele viveu sem hesitação. Ela encerrou o e-mail anexando uma mensagem de texto que Josh havia enviado a ela e ao marido na véspera do ano novo, poucas horas antes de morrer. Nas palavras de Karen, ele pensou, ele enviou. Será o nosso tesouro pelo resto das nossas vidas. Tudo que é importante sempre deve ser dito. 5, 4, 3, 2, 1, vá em frente e diga. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de trabalhar por eles. Walt Disney. O poder que vem de dentro. Você sempre teve o poder, querida. Simplesmente tinha que perceber isso por conta própria. Glinda em O Mágico de Oz.
Hoje, algo incrível vai acontecer. Uma mulher vai pedir demissão do emprego porque realmente o odeia. Ela está com medo, mas vai fazer isso mesmo assim. Um homem vai cancelar a sua cerimônia de casamento, sabendo que vão odiá-lo por causa disso. Uma veterinária de 56 anos vai abrir sua primeira empresa. Uma desenvolvedora de aplicativos vai lançar seu primeiro produto. E um adolescente de 15 anos vai começar a escrever seu primeiro livro de receitas. Uma bancária vai se oferecer para ocupar um cargo executivo que sempre quis. Ela sente que não está 100% qualificada, mas isso não vai impedi-la de entrar na competição pela vaga. E um homem em um bar vai deixar a companhia segura dos amigos para atravessar o salão e abordar uma mulher atraente. Inicialmente, ele vai sentir como se estivesse morrendo por dentro, mas vai ter um resultado muito melhor do que imagina. Eles sabem que podem fracassar ou dar com a cara no chão, mas farão isso. Assim mesmo, eles darão um empurrão em si mesmos para ir em frente. Apesar dos sentimentos que gritam não, eles sentem medo, mas ainda assim vão em frente. A pergunta é, por quê? A resposta é simples, essas pessoas conhecem o segredo da grandiosidade. Quando seu coração falar on-you, conte 5, 4, 3, 2, 1 e mova-se. Elas também conhecem a alternativa e sabem que é aterrorizante deixar passar tudo aquilo que você está destinado a se tornar. Viver no piloto automático e passar de olhos fechados por toda a magia, oportunidades e alegria que a sua vida tem a oferecer. E o maior risco de todos, morrer antes de dar aquele empurrão em si mesmo para começar a viver. Dan, que mora na Califórnia, não vai deixar isso acontecer. Ele acabou de se matricular para um curso de finanças no verão. A ideia de ser um calouro de 44 anos intimida, mas ele faz isso assim mesmo, porque nunca se é velho demais. Isso é ser grandioso. Em Honolulu, Shirley deu um empurrão em si mesma para começar a viver outra vez depois de perder o marido. Ela deixou muitas janelas de 5 segundos serem desperdiçadas durante os últimos 4 anos. Agora, ela está praticando a coragem no dia a dia. Shirley começou com algo pequeno, caminhar outra vez. Essa mudança abriu portas que estavam fechadas há anos. Em Santa Mônica, na Califórnia, Julie usou a hashtag regrado 5 segundos para dar um empurrão em si mesma e fazer telefonemas que a deixavam nervosa. Ela conseguiu duas coisas: maior autoconfiança e $5.000 para ajudar a curar o seu câncer no pâncreas. Em Nova Delhi, na Índia, Pulkit está assumindo muitos riscos, usando a hashtag regrado 5 segundos, e isso o está ajudando a crescer de maneiras incríveis. Agora, ele está sempre dando o melhor de si no que faz, graças à regra. E ele tem um conselho para Dan, nosso calouro de 44 anos: continue empurrando. Pulkit conhece o poder da coragem no dia a dia porque acabou de concluir seu bacharelado. Depois de uma semana bastante estressante no trabalho, Kathleen queria simplesmente jogar tudo para o alto e sentir o efeito de uma bebida merecida, mas ela contou 5, 4, 3, 2, 1 e passou direto pelos carros conhecidos que estavam no bar. Foi um percurso tenso até sua casa, mas naquele momento ela venceu. Como Kathleen diz, por menor que fosse aquele percurso, a sensação foi de vitória. E realmente foi. Em Minnesota, Kelly tomou uma decisão de 5 segundos ao ouvir seu coração depois de passar anos sonhando com isso. Ela vai se mudar para a França. Agora que ela decidiu, o medo desapareceu, exatamente como Rosa Parks disse que aconteceria, e ela vai usar o cérebro para compreender os detalhes em vez de permitir que o medo a paralise. Mel, obrigada por compartilhar. Meus 5 segundos. Vou me mudar para a França. Kelly. Em Londres, na Inglaterra, Steve estava sofrendo a síndrome do estresse pós-traumático e pensando em acabar com a própria vida enquanto fazia um percurso em uma balsa. Seus instintos lhe disseram para procurar ajuda e a hashtag regrado 5 segundos entrou em ação. Ele se afastou do corrimão e foi até um dos funcionários que trabalham na balsa. Foi necessário chegar até o momento mais sombrio da sua vida para admitir o quanto ele estava perdido devido à depressão, mas em menos de 5 segundos ele contou 5, 4, 3, 2, 1 e descobriu a coragem para salvar sua vida. E finalmente James. A história de James mexeu muito comigo. James perdeu o irmão mais novo para o suicídio há um ano. Como James escreveu, queria que o meu irmão tivesse esfriado a cabeça. Nunca vou conseguir mudar isso, mas posso mudar a mim mesmo. Com a hashtag regrado 5 segundos, ele encontrou a coragem que precisava para acordar e começar a viver novamente. É hora de seguir em frente, voltar para minha paixão, voltar às minhas corridas. James tomou uma decisão em 5 segundos. Ele vai fazer uma corrida de 160 quilômetros, 5, 4, 3, 2, 1, em homenagem ao seu irmão Patrick. Sim, você pode mover montanhas. Seja lá o que estiver acontecendo neste momento, agora é a hora de agir. Esta é a sua vida, e ela não vai começar de novo. Você não pode mudar o passado, mas em 5 segundos você pode mudar o futuro. Esse é o poder da coragem no dia a dia. Quando seu coração falar, honre-o, conte 5, 4, 3, 2, 1 e mova-se. Um momento de coragem pode transformar o seu dia. Um dia pode transformar a sua vida. E a sua vida pode transformar o mundo. A grandiosidade existe em você, e a hora de revelá-la é agora. 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá. A regra dos 5 segundos. No momento em que você tiver o instinto para agir em relação a um objetivo, você deve contar 5, 4, 3, 2, 1.
e mover-se fisicamente ou seu cérebro irá detê-lo. Primeira edição, fevereiro de 2019. Muito obrigada pela sua companhia, Giramar. Então, vamos contar aqui o passo 5, 4, 3, 2, 1 para iniciar algo com fase de coragem. Temos aí que continuar aí nossa jornada, nosso propósito, nossa missão, e sem importar com as pessoas que nos puxam para baixo, né? Sempre está valorizando também aquelas que nos incentivam a seguir e a construir algo. Esse livro aí é muito bom. Já terminamos, porque amanhã, sexta-feira, nós seremos na imersão do ID 144, lá em Alto Paraíso, e estaremos em curso, né, em trânsito, então não dá para fazer isso ao vivo e a gravação, pois já gravamos antecipadamente, dividido o livro aí em 4 partes, essa leitura. Assim que liberadas as gravações lá, espero que vocês revejam, desfrutem, e nos dê alguma também feedback muito bom. Tá joia? Você quer trazer alguma coisa ou ajudar mais sobre essas palavras que teve hoje? Gratidão, Solange. Não vou acrescentar nada no momento. Tá ouvir mais para mim poder me posicionar noutra oportunidade. Gratidão. Então, aproveita o dia de amanhã e leia, ouça ele, as gravações que estão lá disponíveis no grupo, porque esse livro é muito bom, viu? Esse livro é um dos carros-chefes aí também desse programa do Pior Ano do Pablo Marçal. Muito boa indicação. Vale a pena revê-lo. Tem o link e a gratidão também, viu? Muito obrigada pela sua companhia, me fez deu muito ânimo também de continuar esse projeto. Obrigada, viu? Tudo de bom para você, tenha um lindo dia, linda semana, pena que você não vai estar com a gente lá na imersão, nós não vamos nos conhecer pessoalmente dessa vez, mas que seja um próximo evento, e obrigada por você estar sempre acompanhando aí os trabalhos do Luiz Marcelo. Tá joia? Gratidão, Solange. Um abraço, tudo de bom para você. Vou desligando agora aqui o dia hoje. Tchau, tchau. Tchau.